Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês em mais um vídeo do nosso canal Ministério Equilíbrio em Vida. Nós estamos muito felizes e impactados porque as nossas mensagens têm chegado a muita gente e essas mensagens têm edificado a vida das pessoas, têm agregado valor à vida das pessoas. Esse canal é um braço da nossa empresa, Ministério Equilíbrio em Vida, junto com a Mais Foco, e é um tempo de qualidade que nós dedicamos para levar a palavra para você de maneira diferente, de uma maneira por uma outra perspectiva e com aplicação prática no dia a dia. Então, hoje eu quero falar para você de um tema extremamente importante, extremamente sensível. Eu quero falar para você sobre pressão, sobre a capacidade que nós temos de lidar com as tribulações, com as adversidades. Eu estava vendo uma reportagem na televisão uma vez, e essa época foi na época da pandemia, né? Onde uma repórter perguntou para um jogador de futebol assim: onde você gosta mais de jogar? Em qual cenário? Em qual situação? Naquele campo com o estádio todo vazio, ou naquele campo com o estádio lotado, as pessoas te gritando, te xingando muitas das vezes, ofendendo você, ofendendo sua família? Você prefere jogar de portões fechados ou portões abertos e aquela bagunça toda? E esse jogador de futebol, para muitos, iria responder que gostava de jogar em um campo fechado, sem torcida, porque era mais tranquilo, sem tanta pressão. Mas, por incrível que pareça, ele disse assim: eu prefiro jogar num campo lotado, num estádio lotado, as pessoas me xingando, me ovacionando, batendo palma, jogando as coisas, porque esse ambiente me motiva, me estimula, esse ambiente me coloca para frente, esse ambiente de pressão me faz bem. Eu comecei a tirar aprendizado sobre essa fala dele, que já tem aí alguns anos, e eu fui buscar no texto bíblico uma referência para que nós possamos refletir e para que eu pudesse trazer para vocês uma mensagem especial nesse dia. E achando nas cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, ele escreveu para a igreja de Coríntio uma mensagem muito importante que eu queria que você acessasse. 2 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8. Eu queria que você acessasse a sua Bíblia, que você criasse essa rotina de ler, de estudar, a partir também dessas mensagens. Se você não tem esse hábito, deixa sempre a sua Bíblia separada, para que cada vez que uma mensagem nossa vier, você sabe que você vai precisar dela. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 em diante, fala assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província de Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da nossa própria vida. Vou repetir, porque é impactante demais esse versículo. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo. Nele temos depositado nossa esperança de que continuará a livrar-nos. É tão impactante essa passagem porque ela traz uma série de aprendizados para nós, e o primeiro aprendizado é que viver é estar em constante processo de estresse. Viver é estar em constante processo de pressão, querido. Se você nunca parou para pensar nisso, pense. Viver, o fato de estarmos nessa terra já é sinal, já é um aprendizado para que nós entendamos que nós vamos viver sob o estado de pressão, sob o estado de estresse. Viver já carrega consigo uma grande responsabilidade de nós sabermos lidar com as tribulações que vão bater à nossa porta. Não é que irão, é que já estão batendo. Não é que, eu não sei se vai bater a tribulação na minha porta. Vai, porque é sempre assim.
Viver é estar em constante processo de suportar as adversidades, tribulações e pressões. Então, veja, quando esse jogador responde para repórter que ele prefere jogar no estádio cheio do que no estádio vazio, ele está dizendo que a função dele, o cargo dele, exige que ele saiba, entenda e gerencie bem as tribulações que vão vir sobre ele, as pressões que vão vir sobre ele, porque vão vir, porque vão bater a porta dele. Assim como acontece com ele, acontece também com a gente. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. Muitas pessoas acreditam e entendem que o cristão ele está isento de tribulação. Não, pelo contrário. O cristão ele passa a saber lidar melhor com as tribulações, uma vez que a confiança dele não está nele, está em Deus. É o que o Paulo está dizendo no versículo 9 para 10. Tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, um dos maiores aprendizados que eu tenho na vida é que viver estressa. Viver é estar em constante processo de pressão. Viver, estar nesse ambiente, nesse mundo, é o tempo todo saber que a tribulação, uma hora ou outra, vai bater a nossa porta. Mas como lidar com isso, Valvomar? Como saber gerenciar esses momentos? E aí que eu venho com as dicas daqui a pouco. Sabe, um dos maiores aprendizados que eu tenho e uma das grandes alegrias que me move é saber que quanto mais nós estamos em um ambiente de pressão, maior a chance de nós crescermos e evoluirmos mais rápido. Coloquem amor nas minhas palavras. Coloquem parcimônia em minhas palavras. Eu não estou relativizando a pressão e dizendo que o ambiente de pressão deve ser normalizado. Não. Eu estou dizendo que em um ambiente de pressão nós tendemos a aprender, a evoluir e a crescer de forma mais rápida e intensa, porque é nesse momento que nós somos testados em nossa capacidade máxima. Por isso que eu nunca menosprezo o ambiente de pressão. Eu nunca menosprezo uma gestão sob pressão. Não estou relativizando, mas eu só estou trazendo uma perspectiva para entendermos que é no momento de pressão que nós tendenciamos a crescer e evoluir mais rápido. Porque é no momento do estresse controlado que a gente percebe quão capazes nós somos de fazer mais e melhor e fazer de forma mais caprichosa e de forma mais excelente alguma coisa. Sabe, vamos pensar aqui. Peguem um feijão. Nós aprendemos que o feijão se cozinha na panela de pressão. Veja a analogia. Nós aprendemos que o feijão é preparado na panela de pressão, cozido na panela de pressão. Mas eu posso cozinhar o feijão na panela normal? Posso. Eu posso colocar o feijão numa panela com tampa normal e colocar sobre o fogo? Posso. Aí muitos vão pensar assim, meu Deus, mas vai demorar muito para cozinhar, Valvomar. Essa é a resposta. Por que nós colocamos o feijão na panela de pressão e não colocamos necessariamente o feijão numa panela convencional? Porque é na panela de pressão que o feijão cozinha em 15 minutos. É na panela de pressão que o feijão cozinha rápido. É na panela de pressão que nós aprendemos que o feijão se transforma de maneira mais intensa. E não na panela convencional. Eu até posso fazer, mas vai demorar muito. Vai gastar mais gás, vai gastar mais energia, vai demandar mais tempo. Está fazendo sentido para você, querido? Onde eu quero chegar? Eu estou querendo dizer para você que quanto mais a gente suporta a pressão, mais a gente vai aprender, desenvolver e evoluir e crescer. Mas tem alguns cuidados. Se eu não observo a pressão, o feijão pode queimar. Se eu não observo a intensidade da pressão, aquele produto lá dentro pode estragar. Então, até nisso nós tiramos aprendizado. Até nisso nós aprendemos que não é sobre nós,
mas é sobre Deus que atua em nós. Porque o Deus que a gente serve sabe exatamente a intensidade da pressão que coloca sobre a gente. O Deus que a gente segue, o Deus que a gente ama, Ele sabe exatamente a capacidade de cada um de suportar a pressão. Então, querido, se você está passando por um momento de adversidade, por um momento de tribulação, se você está passando por um momento de pressão, fica tranquilo. Deus sabe exatamente a capacidade sua de suportar essa pressão. Paulo, nessa leitura que eu trouxe, ele cita exatamente isso. Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Mas essa fala é do Paulo enquanto homem. Na percepção dele, a pressão que eles estavam suportando era muito maior do que a capacidade que eles aguentariam. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus não iria permitir que eles fossem colocados num estresse, num momento de pressão, sem a capacidade de absorver e de suportar. Então eu quero dizer para você, sabe esse momento de pressão que você está vivendo, que você está dizendo que não aguenta? Sabe esse momento de pressão que você está dizendo assim, meu Deus, é impossível suportar, que dia que vai acabar? Eu quero dizer para você assim, Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Deus sabe exatamente o que Ele está permitindo que você passe para você aprender, evoluir, desenvolver mais rápido. Mas evidentemente que nós precisamos fazer a nossa parte para entender isso. E fazer a nossa parte é criar um relacionamento de intimidade com Deus, para que nós possamos saber exatamente se aquele ambiente de pressão, se aquele cenário de pressão é Ele que está nos permitindo ou se nós que nos colocamos por uma decisão errada. E também nós somos donos do nosso destino para poder direcionar uma nova decisão, uma nova escolha. No caso de Paulo, foi Deus que permitiu, porque eles estavam num processo de evangelização, de abertura de novas igrejas, de levar o evangelho para todas as pessoas, então Deus estava com eles. Então Deus sabia o que estava fazendo, como sempre sabe. Mas em alguns momentos a gente se coloca num cenário de pressão por escolhas erradas. E eu quero trazer para vocês algumas dicas para vocês conseguirem suportar a pressão de maneira leve e de maneira consciente. Para que vocês consigam perceber a importância de suportar uma pressão para que você cresça, evolua, cozinhe, amadureça mais rápido. Porque é assim que nós fazemos. Um ambiente sem pressão, nada é estimulado ali. Observe que num ambiente que não há pressão, não há estímulo, ninguém se esforça, ninguém melhora. A tendência é que todo mundo continue fazendo a mesma coisa. Por isso que é importante ter um ambiente de estímulo, um ambiente de uma pressão controlada, para que as pessoas saibam exatamente o seu potencial e a sua capacidade. Um ambiente onde a pressão seja colocada a ponto de que cada um consiga suportar a sua medida. Lembra do feijão? Se eu coloco pressão demais e se eu esqueço de olhar, o feijão queima. Por quê? Porque a pressão, inclusive, tem que ser controlada. Portanto, suporte a pressão. Primeira dica. A primeira dica que eu trago é a abertura desse vídeo. Viver é estar em processo de estresse e pressão. Portanto, tenha momentos de compensação disso. Trabalho, descanso, família. Trabalho, descanso, família. Trabalho, descanso e família. Não necessariamente nessa ordem, mas é preciso que você entenda que para suportar um ambiente, um cenário de pressão, é preciso ter compensação. Ambiente de pressão, vai lá e resolve, descansa, família. Resgata as energias, renova a bateria. Volta de novo, depois compensa. Viver em constante processo de pressão sem um processo de compensação vai te adoecer. Tenha hobbies, tenha atividades relaxantes, tenha momentos com a família, tenha momentos que você pode relaxar. Crie momentos e cenários para que você possa conseguir compensar e equilibrar essas nuances todas que eu tenho falado.
Segunda dica, você é livre. Querido, você é livre. Nós somos donos do nosso destino, então eu quero dizer para você o seguinte, você é livre para fazer o que você deseja. Se você está num cenário de pressão que entende que não está suportando, você é livre para continuar fazendo ou para não fazer. Mas eu quero dizer para você que Deus, o Deus que a gente serve, sabe exatamente da nossa capacidade de suportar. Pergunte para Ele, ore a Deus, se aproxime, se achegue, fale com Ele, Pai, me ajude a entender se essa pressão é o Senhor que está me proporcionando para que eu amadureça ou se é eu que me coloquei por meio de decisões erradas. Pergunte para Ele, você é livre. Você é livre para tomar as suas decisões e as suas escolhas, para avaliar se vale a pena continuar a estar nesse ambiente de pressão, de estresse. É você que decide, você é livre. E é tão bom saber disso, mas ao mesmo tempo nos causa tanto medo, porque uma decisão errada pode nos afastar do propósito de Deus. Por isso que Paulo diz, as tribulações que eles passaram foi para que eles entendessem que não era sobre eles, mas sobre o Deus que eles serviam e o Deus que ressuscita mortos. Você é livre para escolher e para decidir sobre o quão suporta e o quão aberto está para esse momento de lidar com pressão. Terceiro aprendizado, faça pausas. Faça pausas. Durante o seu dia, se você percebe que está num cenário de pressão, faça pausas. Levante, tome um café, tome uma água, faça uma pequena caminhada, faça micropausas. Senta um pouco, respira, ora, pense. Essa dica ela é extremamente necessária para abaixar o nível de energia, no sentido de a intensidade, né? Vai ajudar vocês a diminuir o nível de energia para diminuir o nível da intensidade, para não serem tão afetados pelo agente estressor. Então pensa nisso. Pensa em fazer micropausas, pequenas pausas, para você poder equilibrar isso. Quarta dica que eu trago. Faça um detox digital. Eu ia falar faça detox do seu celular, mas quando a gente fala do mundo digital, nós estamos falando de tablet, iPhone, iPad, smartphone, TV, internet. Faça um detox digital. Menos tela e mais face. Menos tecla e mais proximidade. O mundo carece disso. O mundo carece. Nós estamos vivendo uma epidemia de isolamento, onde as pessoas preferem ficar mais sozinhas na tela do celular do que próximas e conversando. Faça um detox digital. Silencie as notificações do seu telefone para não ficar apitando toda hora. Defina horário para ler e-mails. Não fique refém da televisão. Não fique refém da internet. Faça um detox digital. Quinta dica, não tenha medo de mudar. Eu adoro falar sobre isso, porque decidir é algo que eu adoro. Gosto muito de tomar decisões que vão me levar para um próximo nível. Portanto, não tenha medo de mudar, não. Se você entende que esse ambiente não é um ambiente adequado, que esse cenário não é um cenário adequado, mude. Você não tem nada a perder. Aliás, se continuar num ambiente de pressão que você entende que não é o seu, que você entende que a intensidade da pressão está desregulada, você corre o risco de adoecer. Então, suportar a pressão é, inclusive, entender o nível da pressão onde vem, a intenção e o objetivo da pressão que você absorve. Porque tem pressões que são boas demais. Tem pressões que são para estimular, para fazer a gente crescer. Existem pressões que elas vêm para poder nos colocar para frente. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Eu fico pensando o jogador de futebol, quando ele está jogando, que ele ovaciona a torcida, pede a torcida para gritar. O que ele está dizendo? Aumenta a intensidade da pressão sobre nós, sobre o adversário. Grite olé, faça uma ola, levanta a bandeira, grita, grita. Ele está pedindo isso. Então, não tenha medo de mudar, desde que você entenda
que está num ambiente de pressão diferente, que o agente estressor realmente não é adequado para você. Mas se você entende que aquele ambiente de pressão e estressor é para o seu bem, permanece ali. Eu faço muitos atendimentos individuais e praticamente todas as pessoas chegam para mim e falam assim: Valvimar, eu investi em mim, eu investi na minha carreira para poder escutar às vezes coisas tão duras. E eu digo para elas assim: mas crescer dói. Virar a chave custa. Não posso passar a mão na cabeça de vocês. Não posso aliviar a fala e romantizar algo que tem que ser um pouco mais forte. E elas falam: faz todo sentido. Eu tenho aprendido muito com isso. Então não tenha medo de mudar, desde que você entenda que o ambiente e o agente estressor não está elevando você para um próximo nível. Sexta dica: olhe para frente. E eu vou sempre falar disso: não olhe para trás, olhe para frente. É para frente que moram as oportunidades, é adiante que moram as perspectivas, é para frente que moram as novas chances. Para trás já foi. Então, suportar a pressão é um ato de fé para entendermos que Deus está no controle de tudo. Mas, ao mesmo tempo, é um ato de decisão para saber se aquele agente estressor está sendo benéfico para você. Valvimar, como é que eu defino essa diferença? Proximidade com Deus. Para que Ele fale ao seu coração: filho, espera, está acabando. Essa pressão foi eu que estou permitindo que aconteça. Para moldar você, para forjar você, para evoluir você. Ou ao mesmo tempo é aquela pressão que não faz sentido e Deus vai te mostrar que, olha, sai daí. Não foi eu que te coloquei aí, foi você que se colocou baseado em escolhas erradas, decisões erradas. Suporte a pressão, querido, de maneira sábia. Esse vídeo tem tantos aprendizados, vocês podem tirar várias perspectivas diferentes da abordagem de hoje. Mas entenda que ninguém cresce, ninguém evolui, ninguém melhora estando fora de um ambiente de estímulo, fora de um ambiente de pressão, fora das tribulações. Fechado? Vamos rever rapidinho as dicas? Viver é estar em constante processo de pressão. Portanto, compense esse momento de pressão. Descanse, família, hobby. Segunda dica: você é livre para decidir o que quer fazer. Em suportar ou não suportar essa pressão. Faça pausas para que você reequilibre as suas visões e o seu momento. Faça um detox digital urgente. A sociedade clama por isso. Não tenha medo de mudar. E por fim, olhe para frente. É aí que nós vamos ver o segredo do nosso sucesso. Mais uma vez, nós estamos sendo colocados em confronto com a gente mesmo para que nós possamos ser protagonistas da nossa vida. Deus não vai fazer por você algo que é para você fazer. Deus não vai tomar uma decisão que é para você tomar. E a decisão hoje que Ele te chama a tomar é: eu vou ter que decidir em qual cenário de pressão que eu quero estar. Naquele cenário de pressão que Deus me colocou, sabendo que Ele quer me moldar, me forjar, me preparar, ou eu vou ter que decidir permanecer no ambiente de pressão que eu me coloquei por decisões erradas do passado. Fechado? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.